Sejam bem-vindos aí ao Primos Cast, o podcast do Primos. E sejam bem-vindos também ao canal do Primos, porque eu quero aproveitar os vídeos aí em dois canais, né? Quem gosta de podcast, vai lá no meu canal de podcast e veja aí, leva pra onde quiser os vídeos de podcast, né? No caso, só o áudio, no caso, se quiser, né? E no canal do Primos você consegue ver as imagens e tudo mais. Vamos lá. Sobre o que nós vamos falar hoje? Vamos falar novamente de Stranger Things, isso mesmo. Vamos falar sobre 8 coisas de Stranger Things que evoluíram com a tecnologia, isso mesmo. Parece que algumas coisas ficaram bem diferentes, né? A gente lembra aí de toca-fitas, Walkmans e a fita cassete naquela época, né? E o Walkman, puta merda, que não tinha, né? O que não tinha, apesar que era caro pra caramba na época, né? Eu mesmo não tive, eu vim ter. Quando eu vim ter já nem tinha graça, mas né, eu acho que eu brinquei umas 2 vezes porque já existia o Discman. Aí o Discman já não existe mais, hoje em dia todo mundo ouve no celular, né, via streaming e tudo mais, né, então... Quem tem mais de 35 anos ainda pegou um pouco da época em que as pessoas usavam canetas para rebobinar as fitas cassetes. Quem não lembra disso, né? Pegar... É que eu não tenho nenhuma fita cassete aqui, mas você pegava a caneta, tinha que ser bique, né, que ela tava certinho ali no buraquinho, você fazia assim... Rebobinar, era da hora pra caramba. Só não era legal quando sua fita favorita ficava presa ali no toca-fita ali. Nossa, dava uma raiva quando você puxava. Isso também quando acontecia com fita de vídeo. Nossa, como dava uma raiva disso, meu. Nossa. Era triste, né? Ai, ai. Como era bom. Só quem viveu nessa época sabe como era, né? Nessa época, o grande charme da coisa era poder montar as fitas do jeito que você queria, né? Você ficava ali ouvindo ali na rádio o tempo inteiro. Quando ia começar a música, você pá, colocava pra gravar. Isso era legal pra caramba. Ai, ai. Só que o ruim é que você tinha que avançar, né? Quando você queria chegar numa música. Você não conseguia só pular igual é hoje em dia. Fora quando tinha propaganda no meio da música. Às vezes você demorou o dia inteiro pra gravar, a rádio colocava uma propaganda no meio. Puta merda, você ficava puto da vida, né? Ai, ai. Mas hoje é um pouquinho diferente, né? A maioria das músicas fica armazenada aí no dispositivo de reprodução, seja iPod, aqueles radinhos assim que grava, tudo mais, né? Quem lembra aí dos videocassetes, os VHS, né? E também os DVDs, Blu-rays e não sei o que lá da vida, né? Ai, ai. Em 1985, quando se passa a 3ª temporada de Stranger Things, os lançamentos do cinema estadunidense demoravam mais ou menos 2 anos para chegar no Brasil. Não era assim, né? Lançamento simultâneo, não. Demorava pra caramba, viu? Quando o filme estreava nos Estados Unidos e aqui também ao mesmo tempo, que era coisa rara. Por exemplo, Rei Leão. Rei Leão, acho que foi quase uns 2 meses de diferença, mas é uma novidade enorme pra gente. Então as filas no cinema eram gigantescas. O Rei Leão foi o segundo filme que eu assisti no cinema em 94. Nossa, eu fiquei maravilhado. O cinema ainda era no centro da cidade. Hoje em dia, infelizmente, é raro você ver uma cidade que tenha um cinema no centro, né? São pouquíssimas as cidades. Inclusive, se a sua cidade aí tem um cinema lá no centro, coloca aí pra gente onde você mora e tudo mais, que é legal a gente relembrar essas coisas, né? Dá uma certa nostalgia na gente. Fala a verdade, né? É sessão de nostalgia aí. Ai, ai. E depois que passava no cinema, ainda demorava 2 anos para chegar lá até sair nas locadoras. Ai, ai. O mercado das VHS bombava, né? Porque havia versões piratas muito disputadas. Embora a qualidade nem sempre fosse boa, era uma maneira decente de guardar os seus filmes. Você sabe como é que a gente fazia? A gente pegava 2 videocassetes, era difícil pra caramba, porque era caro. Nossa, videocassete era caro pra caramba. Mas, por exemplo, você tem um filme que você gostou pra caramba, mas toda vez que você quer, você vai lá e aluga. Não era muito caro. Não, era assim. Nossa, era caro pra caramba, se você parar pra pensar. Era R$1, só que R$1 é tipo R$5 hoje, né? O lançamento era R$3, era caro pra caramba. Era difícil quando a gente podia. Nas locadoras tinha aquelas promoções de final de semana, tipo, às vezes a gente trazia umas 20, 25 fitas, que daí você conseguia 70 centavos em cada fita, sabe? Pela quantidade. Só que aí tinha aquelas corzinhas que você podia alugar. Nossa, meu, era muito da hora. Vocês não sabem o que é você chegar na locadora com seus pais e eles falavam assim, você pode pegar, desde que seja daquela cor, aquelas mais baratinhas, você podia. Foi assim que eu assisti. Tinha a Rede Manchete na época, por exemplo, né? Isso em 89, 90, 92 mais ou menos. Tinha a Rede Manchete. Mas
Eu gostava de assistir Jiraya, Jaspion, tudo lá no locador. E lá pegava e assistia os desenhos, filme. Nossa, era legal pra caramba, né? E quando a gente gostava muito do filme, a gente pegava 2 videocassete e colocava pra gravar. Nossa, era muito legal mesmo. Como quase tudo era mecânico, né? Era relativamente fácil resolver em casa alguns problemas técnicos, já que às vezes era só limpar um encaixe, alguma peça que estivesse solta ali dentro da fita, alguma coisa, né? Mas infelizmente hoje praticamente é tudo por stream, né? YouTube, internet, Netflix, HBO, até o Telecine já tá assim, né? E outra coisa, o terceiro item aí da lista é o RPG e hoje o MMORPG, né? Dungeons and Dragons, que o Dustin, o Mike, o Lucas, o Will sempre jogam na série, é uma coisa que sempre vai existir. Tem bastante gente que continua aí seguindo o antigo protocolo em suas aventuras, com dados, mapas e tudo mais, né? A maior diversão ali era justamente brincar mais com a imaginação do que com os modelos prontos, né? Hoje já, né, felizmente ou infelizmente, né, não depender, todo mundo tá no mesmo lugar para curtir a aventura, né? Os cálculos são automáticos, os gráficos são de última geração, né? E a visão, né, do criador das histórias. O papel da caneta e a rodinha de amigos foram substituídos pelas jogatinas massivas online em tempo real, que são os jogos que a gente tem, né, hoje em dia, né? Outra coisa, né, que a gente viu ali são o número 4 da nossa lista, são as máquinas fotográficas, né, que foram substituídas aí pelos smartphones. A gente via, né, que o personagem Jonathan vive com uma máquina fotográfica para cima e para baixo, e já vimos imagens sendo registradas em uma Polaroid que fazia a mágica de imprimir a foto na hora, né? Era bem da hora, né? Nossa, quando eu vi uma Polaroid, eu achava que era a coisa mais legal do mundo a primeira vez que eu vi uma Polaroid. Era coisa de... Você não tinha que ser rico, você tinha que ser milionário para você ter um negócio daquele, né? Mas é outro nível, né? Mas a ideia da máquina fotográfica foi levado para outro nível, né? A gente sabe que todos os celulares existem ainda máquinas profissionais, é lógico. Mas é muito mais fácil você pegar, tirar o seu celular ali, filmar, tirar foto. Inclusive tem muitos celulares melhor que muita câmera por aí, né? Lógico. Mas tem ainda as câmeras profissionais ainda são insuperáveis, é lógico. Muita gente ainda gosta ainda, mas cada vez com um número menor, né? O número 5 de nossa lista são os disquetes. Nossa, como era legal os disquetes, né? Em meados dos anos 80 os disquetes ainda tinham de 8 polegadas. Sabe aqueles disquetes enormes? 5 1/4 de polegadas e 3,5, né? O 3,5, por incrível que pareça, era o menorzinho que tinha. E ele tinha a capacidade maravilhosa de algo entre 80 KB e 1.44 MB. Que dá para rodar é necessário também os drives específicos ali para cada tamanho, né? Ou seja, a gente tinha 3 tipos diferentes aí de disquete lá na década de 80 e até 90, né? No Brasil, quase até o ano 2000 a gente ainda encontrava disquetes ainda, né? Mas era muito legal, né? Hoje em dia tem uns pendrives aí, CDs e DVDs eu não digo, porque tem muito computador que nem tem mais entrada para CD e DVD. Mas muita gente ainda usa ainda, né? Outra coisa que era muito comum na época, inclusive aí são o número 6 da nossa lista aí, são os rádios, né? Que foram substituídos aí de qualquer forma aí pelos smartphones também, né? O rádio foi amplamente utilizado lá nos anos 80 e 90. Mesmo com o avanço dos meios de comunicação, Dutch e sua turma viviam falando em walkie-talkies e tentando captar ondas perdidas aí por aí. E o final da terceira temporada tem muito a ver com isso aí, né? Hoje, graças à miniaturização dos componentes, podemos usar tecnologia de rádio de diversas formas, especialmente em smartphones, além de podermos escutar AM e FM nos próprios dispositivos. Hoje também existem ainda walkie-talkies, só que são para 2, 3 km, né? Bem diferente do que era antigamente, né? E agora a gente vê aí o número 7 de nossa lista aí, TVs e Smart TVs.
quem lembra aí, né? Não é da minha época aí, mas tinha muita novela, muita série antiga, né? Principalmente quem lembra aí da Manchete e tudo mais, né? Era foda pra caramba, né? Dá uma certa nostalgia, né? Ai, ai. A gente sentava todo mundo perto ali da TV para assistir, né? Hoje em dia já não é mais, né? A maioria das TVs, eu acho que até boa parte dos anos 90, pelo menos aqui no Brasil, a gente tinha que ir lá mesmo, lá na TV, lá e mudar de canal e tudo, mexer a antena, colocar bombril na ponta da antena, ou então ia alguém lá fora lá e ficava lá, mais pra direita, mais pra esquerda, a pessoa virando a antena, aí ficava aquele negócio, né? Que muitas vezes não dava muito certo aí. Ai, ai, era muito engraçado, né? Olha, a Globo SBT pegou, mas a Record saiu. E a gente tinha era uma maravilha tão grande que a gente tinha, eu acho que 3 ou 4 canais. O canal que pegava melhor sempre foi a Cultura. Não sei. Fala aí pra mim se na sua cidade o melhor canal que pegava também era a Cultura. Porque na minha casa podia estar tudo ruim, mas a Cultura pegava. A Cultura. A Manchete também pegava até bem, viu? Eu não sei se pegava bem, mas é porque o que eu mais assistia era a Manchete mesmo. Porque era foda, né? Quem é daquela época sabe muito bem o que a Manchete era, né? Foi uma pena tão grande, eu fiquei tão chateado quando ela faliu, porque ela era o melhor canal e todo mundo assistia. Não adianta falar que não assistia. Acho que foi péssimas escolhas do pessoal da Rede Manchete lá e alguma coisa levou a outra, né? Infelizmente, né? Outra coisa, não sei se boa ou tão boa assim, o número 8 da nossa lista é o Windows, que lá em meados dos anos 80 a gente viu Windows 1.0 e hoje a gente aí tem a versão 10, Windows 10, né? Ai, ai. Antes dessa primeira versão do Windows aí, eu não cheguei a conhecer o Windows 1.0, eu cheguei a assistir, ver, né, a partir do 3.1. Mas o DOS eu já conhecia há bastante tempo. Todo mundo naquela época era obrigado a entender o DOS. Isso, a realidade para os Estados Unidos. Para o Brasil foi um pouquinho diferente, porque até boa parte dos anos 90, muitas das pessoas acabava tendo que conhecer o DOS, o BASIC, o Assembler, alguma outra tipo de linguagem, né, para poder aproveitar o mínimo que os computadores pessoais tinham a oferecer. É muito legal, né? O software da Microsoft ali naquela época ainda não trazia a sobreposição de janelas, pelo qual ficou famoso, mas facilitou muito o acesso a ferramentas das máquinas em um sistema operacional com funcionalidades básicas, né? Muita coisa interessante que a gente foi vendo, muita coisa evoluiu, muita coisa ainda vai evoluir ainda mais, né? Coisa que a gente não consegue imaginar. Por exemplo, naquela época a gente não conseguia imaginar nada do que existe hoje, para você ter uma ideia. Então foi um caminho sem volta, diga-se de passagem, né? E quem lembra aí da Heinz, né? Heinz, propagandas maravilhosas. E a gente viu aí que a terceira temporada, qualquer coisa, o nariz da 11, né, da Eleven lá, né, da El, como eles chamam, qualquer coisa estava sangrando. Então, eles pegaram a propaganda e levaram a outro nível. Fizeram a tampa de ketchup, meu, que sai pelo nariz dela, meu. Aí depois fica escorrendo assim. É igual, eu vou colocar a imagem para vocês verem. Se vocês ainda não viram essa imagem, vocês têm que ver, meu. É uma jogada de mestre, meu. Eu queria esse ketchup só de sacanagem, só de zoeira. Eu vou colocar ali pra vocês verem. É muito foda. Se você conseguir um desse, manda um pra mim. É muito, muito foda. Manda foto pra mim que seja lá no nosso Instagram. Lá que eu vou... É muito foda. Aí, inclusive, eu acho que eu vou pegar essa foto e vou lançar lá no meu Instagram. Então aí me sigam lá, viu? @geekologias. É só você ir lá e procurar lá que você vai ver. Eu vou colocar essa imagem. Eu vou ver se os vídeos que eu faço, eu vou lançar as imagens, aí vocês conseguem ver do que eu tô falando, tá? E depois só procurar nos vídeos, acho que eu vou começar a fazer isso. Aí quem tá vendo um podcast, às vezes esquece, não consegue ir lá e ver depois, aí você só ir lá no nosso Instagram e ver as imagens do que eu tô falando, tá bom? Vou colocar assim em ordem do que é o que, aí fica mais fácil pra gente ver também. Agora vamos aproveitar aí que nem tudo é tudo, né? Como a gente imagina. Mas vamos comentar aí sobre Bob Esponja, isso mesmo. Bob Esponja vai ganhar aí novas figuras realistas e, diga-se de passagem, perturbadoras. Como assim? Vou explicar para vocês, espera aí.
As versões realistas dos personagens Bob Esponja, feito pelo artista Miguel Vasquez, circulam na internet há alguns anos, induzindo pesadelos aos desavisados. Agora eles vão virar figuras e você pode ter essas coisinhas extremamente perturbadoras aí na sua estante. A informação foi compartilhada no Instagram do artista, que anunciou uma parceria com a VTSS Toys para produzir os itens. Por enquanto a data de lançamento e o preço ainda não foram anunciadas, mas você já pode ver que o negócio é foda. Nossa! E não gostei não, mas fazer o que? Não é pra mim. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal ou nos canais, né, se inscrevam. Não esqueça de seguir a gente aí nas outras redes sociais, né? No Twitter é Giovanni Neves. E lá no Instagram, Geekeologias, @Geekeologias. Só procurar lá que vocês vão ver lá. Sempre lanço alguma coisinha da hora lá. Vocês também podem mandar direct lá pra mim. E no Facebook nós temos a página Gordos no Controle. E também temos o Geekeologias, tá? Eu vou ver se eu mesclo as duas e criar uma página só. Porque às vezes eu não consigo cuidar de tudo das duas páginas. E tem bastante gente seguindo as duas, tá bom? Então vou ver se eu consigo unificar as duas. Eu ainda tô vendo com o Facebook se isso é possível. E o que eles podem fazer para me ajudar nisso daí, tá bom? Mas vamos ver o que a gente faz e como a gente faz aí, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E a qualquer momento volto com mais notícias e informações. Eu sou o Primos e até a próxima. Agora eu fui.